Olá, oitavo ano, continuando as nossas videoaulas de revisão, nós estávamos falando sobre a monarquia inglesa. Aliás, nós falamos no último vídeo sobre as revoluções burguesas, entre elas as revoluções inglesas. E estamos estudando as bases da Revolução Inglesa, né? O que provocaram, né? Os fatores que provocaram as revoluções inglesas. Então, nós vamos tratar da monarquia inglesa e a sua relação com o parlamento. É preciso a gente lembrar que na Inglaterra nunca houve, em nenhum momento da história da Inglaterra, um absolutismo, como havia, por exemplo, na França. Então, a monarquia inglesa sempre foi uma monarquia parlamentarista. Por quê? Porque desde 1215 havia uma Carta Magna. Essa Carta Magna é como se fosse uma constituição inglesa, né? E ela limitava os poderes do rei e sujeitava as decisões do rei ao parlamento. Então já havia um parlamento, nós estamos falando aqui do século XVI e XVII, né? No século XVI e XVII o parlamento ele já estava dividido em duas casas, né? A chamada Câmara dos Lordes, que era formada pelos nobres, cortesãos e pelo alto clero da igreja anglicana, né, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, alto clero, né, são os altos cargos, né, bispos, padres e bispos da igreja anglicana. Então, lembrando que essa estrutura aqui do parlamento, ele tem a ver com os resquícios lá do período feudal. Né? Lembrando que os nobres e os cortesãos eram os senhores feudais de antes. Né? E além da Câmara dos Lordes, tinha a Câmara dos Comuns, que eram formados pela gentry e a burguesia, que nós já vimos na nossa última videoaula, né? Quem que era a gentry e quem que eram os burgueses. Lembrando que aqui nós estamos nos séculos XVI e XVII, em que a burguesia e também a gentry já havia alcançado um poder econômico muito forte, né? Porque a agricultura já não era mais a principal atividade econômica. A principal atividade econômica agora era a produção de lã e a comercialização também, né, dos tecidos de lã. Então, os burgueses que entraram nesse ramo e foi quem enriqueceu nesse período, né? Então, nós temos aqui a gentry e a burguesia com poder econômico, mas nós tínhamos os nobres, os cortesãos e o alto clero anglicano com poder político. Então, esse conflito entre burgueses e nobres é o que vai marcar as chamadas revoluções burguesas, entre elas a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, né, que foram mais de uma, desse período do século XVII. Então agora vamos olhar aqui um pouquinho para a dinastia dos Tudors, que faz parte desse período aqui que nós estamos estudando, né? A dinastia Tudor assumiu o poder em 1485. Antes haviam duas famílias, a família York e a família Lancaster, que se revezavam no poder na Inglaterra. Essas duas famílias estavam em conflitos e por causa do conflito entre essas duas famílias, né, houve uma guerra lá chamada Guerra das Rosas, né, acabou que assumiu o poder a família Tudor, né, formando assim a dinastia dos Tudors. Da dinastia dos Tudors temos aí três, né, que governaram: o rei Henrique VIII, a rainha Maria I e Elizabeth I. Vocês lembram que eu devo ter contado para vocês as tretas que rolavam entre essas famílias, né? O rei Henrique VIII teve 6 esposas, né? A esposa oficial dele era Catarina de Aragão, que era espanhola, né? E ele se casou com ela, mas amava uma outra mulher chamada Ana Bolena, né? E ele então, como era, né, muito de se esperar dos reis daquele tempo, que eles tivessem filhos homens, né? Ele não teve filho homem com Catarina de Aragão,
teve apenas uma filha, que foi Maria I, né? Por causa disso, ele pediu ao Papa que desse a ele uma certidão de divórcio para que ele pudesse se casar com Ana Bolena. O Papa negou esse pedido, porque a Igreja Católica não aceita divórcio, né? E assim o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou na Inglaterra, né, a sua própria igreja, chamada Igreja Anglicana. Com isso ele conseguiu o divórcio que ele queria e casou-se com Ana Bolena. Com Ana Bolena ele teve Elizabeth I, também ele não teve filho homem com ela, tanto que ele enlouqueceu e mandou matar Ana Bolena, né, quando ele viu que ele não ia ter filhos homem, que não teria filho homem com ela. Depois ele se casou outras vezes, mais 4 vezes, né, com uma dessas outras 4 esposas, Jane Seymour. Aí sim ele teve um filho homem, Eduardo I, que eu deveria ter colocado aqui, mas grave esse nome aí, Eduardo I. Só que Eduardo I morreu aos 9 anos. Né? Quando Henrique VIII morreu, assumiu o trono Eduardo I, que era seu filho, ainda era uma criança, mas já assumiu o trono, só que ele morreu com apenas 9 anos. Né? Como não tinha outros filhos, assumiu o trono Maria I. Maria I ficou conhecida como Blood Mary, né? Maria Sanguinária. Por quê? Vocês lembram que ela era filha de Catarina de Aragão, que era espanhola. Portanto, a Espanha é um país de forte tradição católica. Catarina de Aragão era católica e educou Maria I na tradição católica. Portanto, ela começou a entrar em conflito com os anglicanos, que nesse tempo já era a maioria no Congresso, né, no parlamento, aliás. Então, ela começou a perseguir os anglicanos. Né? E naquele tempo, né, havia lá a Inquisição, né? Então ela, usando dos poderes da Inquisição, começou a perseguir os anglicanos. Muitos foram condenados à fogueira, né? E por isso ela ficou conhecida como Blood Mary, né? Maria Sanguinária. Depois, por uma trama entre o parlamento e a sua irmã Elizabeth, sua meia-irmã, né? Elizabeth I assumiu o trono. E Maria I foi destituída do cargo, ela foi presa num calabouço lá na Torre de Londres, né, que está lá até hoje, o local para visitação. Vocês lembram que nós vimos um vídeo em relação a isso, até mostrou lá, né, o calabouço onde Maria I ficou presa. E agora Elizabeth I começou a perseguir os católicos. Né? Então vocês veem que o conflito lá também teve a sua base religiosa. Então Elizabeth I começou a perseguir os católicos, inclusive a sua própria irmã Maria I, que depois, né, posteriormente, foi também condenada à morte pela própria irmã. Mas mesmo diante de tudo isso, foi um período de estabilidade econômica e, portanto, de estabilidade política. Por quê? Se a economia estava indo bem, o parlamento interferia cada vez menos nas decisões dos reis e das rainhas. Né? Então o parlamento existia, mas não tinha muita interferência, porque a economia estava indo bem. E o importante era a economia ir bem. Né? Porém, no início do século XVII, os interesses burgueses, desculpa, aqui não é da burguesia não, da nobreza, os interesses burgueses e da nobreza se distanciavam. Né? Vocês lembram lá que tinha a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, né? Os burgueses, vocês lembram que eles tinham poder econômico, mas eles não tinham poder político, então os interesses deles se distanciavam e começou a haver um conflito entre os nobres e os burgueses, sendo que os nobres eram mais ligados ao rei, né, às rainhas, portanto eles tinham uma participação política maior, eles queriam a manutenção do sistema político e econômico como estava. Os burgueses, pelo contrário, como eles tinham maior poder econômico, eles buscavam maior participação política também. Né? E além disso,
houve conflitos de ordem religiosa. Nós tínhamos lá o anglicanismo e o puritanismo. Lembrando que o anglicanismo foi a religião criada pelo rei Henrique VIII, né, quando ele discordou do Papa. Foi uma separação política, não foi uma separação doutrinal, como foi, por exemplo, a Igreja Luterana na Alemanha, que é do mesmo período. O anglicanismo ele não se diferenciava em nada da Igreja Católica. A liturgia era parecida, havia padres, bispos, da mesma forma que a Igreja Católica, os santos. Tanto é que hoje, se você for na Inglaterra e entrar numa igreja anglicana, você vai pensar que está numa igreja católica, porque não tem diferença nenhuma. O conflito aqui foi político e não doutrinal. Mas havia os puritanos. Os puritanos, eles queriam uma religião mais pura, como era, por exemplo, a religião dos apóstolos. Em geral, os burgueses eram puritanos, os nobres eram anglicanos. Por isso havia também essa divergência de ordem política. Então, meus queridos alunos do 8º ano, estão aqui colocadas as bases das revoluções burguesas que aconteceram na Inglaterra. Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver, né, as duas revoluções, né, as duas revoltas que teve, que foi primeiro a Revolução Puritana, dessa razão aqui que eu mostrei para vocês, e depois a Revolução Gloriosa. Não esqueça de dar o seu like, viu? Comente, curta e se inscreva no nosso canal. Esse é o pedido da Elisângela, viu?